Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. Daqui a pouco continuamos com as previsões, com a Esotérica e Dani Guedes. Tem mais aqui o resultado da nossa receita na cozinha do Vitrine de hoje e muito mais. Mas agora vamos continuar falando de saúde, mito e realidade quando o assunto é o câncer de mama. Quem vai nos esclarecer tudo sobre o assunto é o mastologista cascavelense da clínica Oncoclin, o doutor Adilson Scopel, que completou 35 anos de medicina, dos quais 29 são dedicados à mastologia. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo novamente aqui no Vitrine. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui nesse início de ano especial de 2024. E falando aí sobre um assunto, muito importante. Então, desmistificar os mitos sobre o câncer de mama é crucial para promover aí uma compreensão precisa da doença e encorajar a conscientização. Então, o doutor aí vai nos falar alguns mitos comuns sobre o câncer de mama, acompanhados ali de informações corretas. Então, para a gente começar, vamos lá. Mito ou verdade? Apenas mulheres podem ter câncer de mama? É verdade que as mulheres, a incidência é 100 vezes maior. Então, basicamente, o diagnóstico de um homem com câncer de mama, teremos 100 diagnósticos de mulheres. Então, a incidência na mulher decorre do seu ciclo hormonal. A mama é um órgão que responde aos hormônios femininos, o estrogênio, e esses hormônios no homem são extremamente baixos, e então o câncer de mama praticamente não tem incidência relevante, e tanto que os homens não fazem prevenções como as mulheres fazem, por ser uma incidência muito baixa. E as mulheres, a idade interfere? Então, só as mulheres mais velhas podem desenvolver a doença? A doença, câncer de mama, ela tem mudado muito nos últimos 20 anos. Nós tínhamos basicamente os cânceres de mama num pico de incidência dos 45 aos 55 anos, há 2 décadas atrás. Hoje, esse pico de incidência, ele baixou já para 40 anos aos 55 anos. Então, nós com frequência estamos diagnosticando cânceres precoces, pacientes com 35 anos já com câncer de mama. Então, eu diria que a mulher jovem com 35 anos, ela deve se submeter a algum exame de busca preventiva de algum nódulo na mama, que seria uma ultrassonografia já aos 35 anos, para tentar cercar essa possibilidade de um câncer mais precoce. Pois muitas vezes as mulheres jovens acabam tendo um diagnóstico mais avançado da doença porque deixaram um período longo sem buscar esse diagnóstico preventivo que a maioria das mulheres aos 40 anos acaba buscando, uma mamografia, uma ultrassom, etc. Então, a sugestão é, mulheres jovens com 35 anos, façam uma ultrassom, que isso pode lhe beneficiar bastante na sua saúde. E falando sobre os exames, se a pessoa tem o costume já de fazer os exames ali regularmente, um exame, ele dá 100% de segurança de que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde? Na verdade, todos os exames não são 100% de respostas plenas. Nós consideramos a mamografia como uma sensibilidade e uma especificidade para o câncer de mama em torno de 80%. Então, quando submetemos um exame a uma paciente e ele vem normal, não apresenta nenhuma alteração, poderíamos dizer que a possibilidade de não ter uma doença é de até 80%. Então, nunca é uma certeza absoluta. Por isso, a periodicidade do exame, ou seja, faça um exame esse ano, ele vem normal, faça outro exame daqui a um outro ano, e nesse um outro ano, se uma lesão muito pequena não estava visível no primeiro, estará visível no segundo. Então, a garantia não é verdadeira. E o autoexame nos intervalos, depois de uma mamografia, deve sempre ser feita. Em detectando alguma alteração na mama, deve ser esclarecido, independente se o exame está recentemente feito e normal. E quanto ao histórico, é muito comum as pessoas falarem que só vai ter a doença, só vai ter problema com o câncer de mama aquela pessoa que já tem esse histórico na família. Isso é mito ou é verdade? É mais mito, porque na verdade os cânceres geneticamente estabelecidos e que são de gerações anteriores, eles correspondem a 15% deles. Então, 85% dos cânceres são aleatórios. Eles surgem nas mulheres por conta de vários fatores ambientais, dieta, hormônios e não genéticos. Então, não existe um histórico anterior. Mas, assim, sempre a mulher que tem um histórico de primeiro grau, mãe, irmãs, com câncer de mama,
ela estatisticamente tem 12% a mais de chance de ter câncer do que uma mulher que não tem esse histórico de primeiro grau positivo. O senhor falou então que o ideal seria, né, a mulher a partir dos 35 anos já começar a fazer esses exames regularmente. Essa pessoa que já tem um histórico familiar, seria interessante ela começar antes? Nós julgamos que 5 anos antes é o período adequado. Ela começaria aos 30 anos, a prevenção das suas mamas. Uhum. Certo, e ainda falando sobre esses mitos e verdades que as pessoas comentam, eles falam muito sobre, usar sutiã muito apertado é um risco. É verdade isso? Não é verdade. Na verdade, a compressão física da mama não acarreta nenhuma alteração celular na mama. E, obviamente, os fatores etiológicos do câncer de mama são fatores múltiplos, tanto que não se tem uma prevenção adequada no câncer de mama, porque são N fatores que podem interferir. Todos os reprodutivos, todos os hormonais, todos os relacionados à dieta, todos os relacionados a perfil genético e de meio ambiente. Então, literalmente, o sutiã ele não é um fator de agravamento ou de causamento de câncer de mama. E fatores emocionais podem interferir, por exemplo, aquelas mulheres que são mais estressadas, elas têm mais chance de desenvolver? O que nós temos para afirmar da parte emocional e psicológica é que os fatores psicológicos eles interferem na homeostase global do organismo. Eles diminuem os processos metabólicos e levam à dificuldade do sistema imunitário no corpo. E nós sabemos que o sistema imunitário adequado dentro do corpo, ele previne cânceres. Então, quando nós falamos que uma pessoa tem um estresse crônico, ou uma doença ou uma perda, com frequência associando a um desenvolvimento de uma neoplasia posterior, nós cientificamente não conseguimos comprovar essa ligação linear. Mas eu digo que o bem-estar físico e mental ele é o melhor remédio para prevenir, inclusive, o câncer de mama. E para nós finalizarmos, né, doutora, assim, outra dúvida frequente também é que, por exemplo, as pessoas, algumas mulheres relatam, né, por exemplo, dor, desconforto, ou no autoexame sente ali um nódulo. Aquela pessoa que não tem sintomas, ela pode ficar 100% tranquila? Não pode. O câncer de mama não dá nenhum sintoma até atingir um estágio 2 da doença. O estágio 2 da doença é quando o nódulo ultrapassa 3 centímetros ou 4 centímetros. Então, absolutamente, a ausência de sintomas não significa ausência de doença mamária. Só podemos afirmar que uma mama está saudável passando por um rastreamento mamográfico e ultrassonográfico. Ou seja, vendo o interior dos tecidos se existe alguma alteração. Os sintomas no câncer de mama são tardios e com já doença avançada. A gente pode dizer que seria uma doença silenciosa que a partir do momento que começou a dar sinais, né, deu sintomas, é que daí o problema já está maior, né? Então o principal sinal e sintoma detectado sem exames complementares é a presença de um nódulo ou a retração, o mamilo invertendo ou a secreção no mamilo. Geralmente não inclui a dor. A dor não é um sintoma do câncer de mama. Os sintomas de câncer de mama são nódulos, o bico que inverte e a secreção no mamilo. Certo, alguns sinais que você aí de casa pode ficar alerta, então, né? E você que está aí nos acompanhando nesta entrevista, o mastologista, o Dr. Adilson Escopel, ele atende na clínica Oncoclin. Fica localizada na rua Castro Alves, número 1327, esquina com a rua Maranhão. Então, você pode ligar também lá para ter mais informações, agendar sua consulta. O telefone é o 99984-4986, que esse endereço, os telefones estão aparecendo aí na sua tela também. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista sempre à disposição. Muito obrigado.